sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos abrir agora em João, capítulo de número 17. Aleluia. João, capítulo de número 17. Deixa aberta a Bíblia aí. Antes de lermos toda essa oração, como estamos fazendo nesse capítulo 17, né? Eu quero apresentar para vocês o Johnny. Johnny, levanta a mão aí. Esse é o Johnny, esse rapaz aqui, ó. Rapaz, é o Johnny. Ele está vindo lá de Barra do Garça, né? Com a família para morar aqui em Anápolis, né? E ele foi apresentado aqui ao nosso ministério por um aluno meu no seminário, que é o Marcelo, né? Marcelo Ribeiro. E o Johnny, antes de vir aqui ontem pela primeira vez, já ouviu algumas palavras, né? Já ouviu algumas palavras pela internet e veio ontem na aula de Romanos pela primeira vez. Onde você veio com seu pai, né? Seu Antônio, né? E o Johnny veio no final falar comigo aqui. Pastor, eu estou vindo aqui para ficar na igreja. Eu quero ser membro dessa igreja porque eu quero ouvir essa palavra. Eu quero receber essa palavra. Aleluia. Então, Johnny, como eu disse para você ontem, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E todos vocês que estão aqui, não façam papel feio. Antes de ir embora, cada um vai lá abraçar o Johnny no final dessa reunião. E dar a ele as boas-vindas em nome de Cristo Jesus. Seja bem-vindo, viu, Johnny? Viu? Quando a família toda chegar, tá? Vamos arrebanhar todos aqui no redil do Senhor, no aprisco do Senhor Jesus. E alimentá-los com a palavra do Senhor. Aleluia. Nós estamos então meditando em cada versículo precioso desta oração de Jesus, em João capítulo 17. Depois que ele falou todas essas coisas que estão escritas aí, dos capítulos 13, 14, 15 e 16, ele levantou os olhos ao céu e disse o que nós vamos juntos agora repetir, aprendendo como Jesus intercede por nós. Todos juntos. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ficar apenas com o versículo 10, cujo título é o que Jesus disse dentro desse versículo ao Pai. Repita: neles sou glorificado. Neles sou glorificado. Quem são esses neles? Esses neles aí são os verdadeiramente convertidos. Somente pessoas verdadeiramente convertidas fazem com que Jesus seja glorificado na sua vida. Jesus é glorificado neles, porque Jesus vive neles. Ok? Ele é glorificado naqueles em quem Ele mesmo vive, na vida dos quais Ele verdadeiramente é Senhor. Neste versículo, Jesus orou assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Repitam. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Mulheres. Os homens aí. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. A última vez, todos juntos. Ora, todas as minhas coisas são tuas,
e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus está dizendo isso, continuando o que ele falou no versículo 9, e que nós vimos na quarta-feira. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aí Jesus continua aqui, por isso que começa com reticências esse versículo, porque ele é uma continuação do versículo 9. Ora, todas as minhas coisas são tuas, Pai, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aleluia. Existe uma palavra que nos ajuda a entender bem esse versículo, a falar sobre tudo que vamos a pensar, a meditar sobre tudo quanto vamos falar nesse versículo, que está no Salmo de número 11. Vamos abrir ainda no Antigo Testamento, 11 não, desculpe, Salmo 100, no Salmo de número 100, Salmo de número 100, o Salmo de número 100 traz para nós muitas coisas importantes, uma delas, uma lista dessas coisas está no versículo 3, versículo 3 do Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Repita. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Esse versículo traz para nós aqui 3 coisas que nós precisamos saber, e dentre essas 3 coisas, nos ajuda a entender melhor o João 17:10, quando Jesus diz ao Pai, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Primeira coisa que nós temos que saber, segundo o Salmo 100, versículo 3. Repita aí, sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Já sabe disso? Já sabe que o Senhor é Deus? Sim. E que não há outro Deus? Nunca houve e nunca haverá? Deuses não existem. Deuses são figuras mitológicas inexistentes, inventadas pelo homem pecador, pela mente decaída e possuída por Satanás. Porque Satanás trabalha para tentar apagar a figura de Deus ou a existência de Deus da mente dos homens. E para isso inventa, então, falsos deuses. Por isso que desde a antiguidade, você pode observar, se você estudar um pouco de história, e a Bíblia também é um livro de história, e você vai perceber que cada povo que foi surgindo no mundo, cada nação que foi surgindo no mundo, invocava deuses no plural. Eram nações chamadas politeístas, invocando aí a vários deuses. Os gregos invocavam deuses em figuras de homens. Os egípcios invocavam deuses em figuras de animais. Outros invocam deuses em figuras mitológicas. Então você tem os deuses gregos, os deuses egípcios, os deuses cananitas, os deuses que os cananitas adoravam, que a Bíblia chama de Baalins, os vários, todos eles são chamados de Baal, os vários Baalins adorados pelos cananitas. Os povos nórdicos adoravam os deuses nórdicos, que tem até filme aí com eles aí, Odin, Thor e outros mais, são deuses nórdicos. São falsos deuses, deuses que na verdade nunca existiram, portanto, eles são criações demoníacas, tá?
demoníacas. É por meio dessas coisas demoníacas que o diabo domina aí a humanidade. Para nós temos uma palavra de Deus aqui bem clara: sabei que o Senhor é Deus. Quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel havia ficado no Egito por um período de 430 anos. Desde que esse povo entrou no Egito, lá na época de José, porque havia 7 anos de fome na terra, e só havia comida no Egito, porque Deus levou José para lá, para usá-lo como instrumento para a provisão nos 7 anos de fome que viriam. Naqueles 7 anos, Israel, que antes era o Jacó, desceu com seus 12 filhos, sua filha Diná, para o Egito, e esse povo entrou no Egito. Faraó os reconheceu então como parentes, o pai e os irmãos de José, e deu para eles uma cidadezinha para eles habitarem ali no Egito, e nessa cidade eles se multiplicaram no Egito por 430 anos. E é claro que enquanto eles estavam no Egito, eles aprenderam, conheceram lá a cultura egípcia, a língua egípcia, o idioma egípcio, e conheceram que os egípcios adoravam vários deuses em figuras de animal. Adoravam Deus em figura da águia, em figura do sapo, em figura do crocodilo, em figura do lobo. Vários deuses eram adorados. E quando o Senhor os tirou do Egito, os tirou com mão forte, com braço poderoso. Deus castigou o Egito com 10 pragas. E o povo de Israel, que estava lá no Egito, assistia como os deuses do Egito não podiam defender o seu povo daquelas 10 pragas. Não podiam defender o povo das 10 pragas. E então, a última das 10 pragas foi a morte dos primogênitos. Deus permitiu que o demônio, um anjo de morte, matasse todos os primogênitos do Egito, dos homens e dos animais, mas não podiam entrar na casa dos hebreus, porque a casa dos hebreus, que haviam acabado de celebrar a primeira Páscoa judaica antes de sair do Egito, pintaram as portas e janelas com o sangue do cordeiro sacrificado na Páscoa, que profetizava para o sangue de Jesus. E aonde o anjo destruidor via o sangue do cordeiro, ele não podia entrar nessa casa, não podia matar o primogênito, mas matou todos os primogênitos do Egito. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, e Deus abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho, o exército de Faraó que os perseguia, entrou também pelo caminho a pé enxuto no mar, pensando que também iam atravessar, mas quando eles estavam lá no meio, Deus fechou as águas, e aquele poderoso exército morreu todo afogado no Mar Vermelho. E depois então, do outro lado, já no deserto do Monte Horebe, chamado deserto do Sinai, o povo cantou o cântico de Moisés, e o cântico de Moisés tem esse tema: só o Senhor é Deus. Diga isso bem forte. Só o Senhor é Deus. Pode ser mais forte? Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. É o que diz esse versículo agora aqui, o Salmo 103. Sabei que o Senhor é Deus, e que só Ele é Deus. Nunca existiram deuses, não existem agora no presente, e nunca existirão. Só o Senhor é Deus. Existe um único Deus. Um Deus que tem duas características muito importantes.
uma característica essencial una e uma característica pessoal trina. Na sua característica una, ele é um único Deus. Ele é Deus. Como diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, só há um Deus. Mas esse Deus, que é um só Deus em essência, em personalidade, se manifestam três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é única. O Pai é o Pai, ele não é o Filho e não é o Espírito Santo. Ele é o Pai. O Filho é o Filho, Jesus Cristo. Ele não é o Pai, ele não é o Espírito Santo, ele é o Filho. E o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele não é o Pai, ele não é o Filho. Ele pode ser chamado de Espírito de Deus, ele pode ser chamado até de Espírito de Cristo, mas ele é uma outra pessoa, ele é o Espírito Santo. E essas três pessoas são, em essência, o nosso único Deus. Um só Deus, o único Deus existente. Portanto, a palavra diz, sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Aleluia. Só que tem duas maneiras de saber. Tem uma maneira natural e uma maneira sobrenatural. Qual é a maneira natural? A maneira natural é essa maneira que muita gente por aí sabe. Que muita gente por aí sabe. Realmente sabe que o Senhor é Deus. Realmente sabe que Deus é Deus. O nome de Deus está na boca de quase todo mundo por aí. Falando assim, vai com Deus, graças a Deus, graças a Deus nós conseguimos aquele negócio. Os pais aprenderam a falar para os filhos, né? Deus te abençoe. Isso não significa que eles têm Deus, que conhecem Deus, porque esse pode ser um conhecimento natural. Tá? O conhecimento natural, ele é a mesma coisa do não conhecimento. Conhecer Deus apenas de maneira natural é a mesma coisa de não conhecer Deus. Tá? Repetindo, conhecer Deus de maneira natural é a mesma coisa de não conhecer Deus. Só se conhece Deus de verdade de maneira sobrenatural, quando este conhecimento chega até nós por uma revelação sobrenatural de Deus. É isso que Deus opera quando começa a operar numa pessoa a verdadeira conversão, a genuína conversão. Mais do que deixar o pecado para ser santo, o convertido, o maior milagre que acontece na vida do convertido é ele deixa de ser ignorante de Deus e passa a ser conhecedor de Deus. Ele passa verdadeiramente a saber dentro dele, em cada célula viva que tem no seu corpo, em cada parte da sua alma, em cada átrio do seu interior, ele sabe que o Senhor é Deus. É um conhecimento sobrenatural. Um conhecimento que nos eleva, um conhecimento que nos transforma, um conhecimento que nos deixa sempre maravilhados, um conhecimento que nos dá sede de buscar mais, de conhecer mais, porque em Oséias Deus falou, conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. A coisa mais importante que os filhos de Deus fazem enquanto estão nessa terra
é crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Como Pedro exortou em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e claro, do Pai também e do Espírito Santo também. Conhecer a Deus. As pessoas salvas não estão indo para o céu porque mereceram salvação. Elas estão indo para o céu porque Deus quis se revelar a elas, para que elas o conheçam, comecem a conhecer Deus na terra, para que depois continuem a conhecer Deus na glória eterna, por toda a eternidade, porque conhecer a Deus é algo infinito, sem fim. Deus é conhecimento infinito. Deus é conhecimento eterno. Nós começamos a conhecer Deus na terra para, através desse conhecimento, amarmos a Deus. Porque o céu é o lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E por que o amam? O amam porque já o conhecem. O amam porque já começaram a conhecê-lo. E aí está uma prova de que você verdadeiramente está conhecendo a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos a Deus. E quanto mais amamos a Deus, mais somos sujeitos a Deus, mais somos submissos a Deus, mais obedecemos a Deus. E aí Deus faz o que está escrito em Romanos 8, 28. Ele faz com que todas as coisas que aconteçam nas nossas circunstâncias cooperem para o bem daqueles que o amam, tá? Daqueles que o amam. Deus não faz todas as coisas cooperarem para o bem de todo mundo, não. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Portanto, sabei que o Senhor é Deus. Tem gente que quer ficar conhecendo regrinhas, né? Qual a melhor regrinha para eu viver o meu casamento? Qual a melhor regrinha para eu ser pai? Qual a melhor regrinha para eu ser mãe? Qual a melhor regrinha para eu ser filho? Tem gente que fica querendo achar regrinhas, tá? Regrinha para isso, regrinha para aquilo. Não, Senhor. Esquece essas regras. Você tem que conhecer Deus. Conhecer Deus. O homem que conhece Deus, esse conhecimento vai gerar nele santidade, ele será um bom marido, ele será um bom pai. A mulher que conhece Deus e que cresce no conhecimento de Deus, esse conhecimento vai gerar nela uma santidade tão grande que ela será uma ótima mãe, uma excelente esposa. E assim com todo mundo. Tem gente que pensa, então, que tem que ter, né, umas aulinhas de regrinhas de como fazer isso, de como fazer aquilo. Amados, Deus quer matar todos os coelhos em uma só cajadada. Conheça a Deus. Busque a Deus. É isso que Deus fala na palavra. E buscar-me-eis, e me achareis. Quando? Quando que achareis? Mais alto. Quando me achareis? Enquanto todo o seu coração não estiver nessa busca, você não o acha. Você não o acha. Porque se o seu coração não está todo nessa busca, é porque o seu coração está dividido em outras coisas e Deus não quer corações divididos. Deus quer o coração todinho consagrado a buscá-lo, a buscar a Deus. Isso é buscar a Deus de todo o coração. Porque Deus tem que ser o mais amado da sua vida.
De todo o coração, a Bíblia diz buscar a Deus e também amar a Deus. Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Está amando a Deus assim? Você está amando Deus assim? De todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. É assim que Deus quer ser amado. E amar Deus assim é amar a Deus mais do que você ama você mesmo. E amar Deus assim é amar a Deus mais do que você ama qualquer ente querido. Pode ser cônjuge, pode ser filho, pode ser família, seja o quê. Se você amar o seu cônjuge, o seu filho ou alguém mais do que a Deus, você não é de Deus. Deus não está em você. Você não é desses que Jesus falou que é do Pai meu, coisa que é do Pai, coisa que é minha. O amor a Deus tem que estar acima de tudo e acima de todos. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus. Então, o Salmo 103 diz: sabei que o Senhor é Deus. Segunda coisa que temos que saber, diga: sabei que foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos fez. Nós somos de autoria divina. Tá? Somos de autoria divina. Deus é o nosso autor. Deus é o nosso Criador. Ele nos fez. Tá? Ele nos fez. Tem um monte de gente por aí que tem que ir no psicólogo, sabe? Para aprender a ter mais autoestima, porque está com a autoestima muito baixa. Isso é frescura. Sabe que está com a autoestima muito baixa? É porque está com a soberba muito alta. E Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é dizer para Deus assim: Senhor, eu não tenho mais nenhum plano para a minha vida. Eu quero o teu plano para a minha vida. Eu não quero ser mais quem eu queria ser, né? Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Quem o Senhor me criou para ser. No mundo tem tanta gente com crise de identidade que cada um quer ser alguma outra pessoa que não é ele mesmo. É por isso as crianças, os meninos querem ser um jogador de futebol, as meninas querem ser uma modelo. Ah, eu quero ser esse, eu quero ser... Os meninos brincando, né? Não, eu sou o Batman, não, você é o Superman. Cada um quer ser uma coisa que não é. Porque não entende que ele é uma pessoa única que Deus criou e chamou à existência, como diziam os antigos, que Deus fez e jogou a forma fora. Eu sou único, você é único, cada um de nós é único aos olhos de Deus. Ele nos fez únicos, e para cada um de nós Ele tem planos pessoais, únicos a descobrirmos, mas nós só podemos descobrir se o buscarmos de todo o coração. Senão você fica aí vendido no mundo, não sabendo por que eu estou no mundo, quem sou eu, o que eu devo fazer, não sei quem sou. Crise de personalidade, que isso? Buscando conhecer Deus. Ao buscar a conhecer Deus de todo o coração, você vai conhecer Deus e também vai conhecer a si próprio. E saber, opa, o Senhor me fez. Me fez para eu ter esse tamanho, me fez para eu ter esse peso, me fez para eu ter esse cabelo, ou para não ter nenhum cabelo. O Senhor me fez. O Senhor me fez.
com estes olhos. O Senhor me fez com essa alma, a alma é única. Todas as almas procedem de Deus, diz o profeta Jeremias. Todas as almas procedem de Deus, cada alma é única. A nossa alma traz o traço da nossa personalidade, cada um é um, não tem um ser repetido na criação. E olha, não somente na criação humana, em toda a criação cosmológica. Cada peixe é único, cada pássaro é único, cada animal é único. Já imaginou as árvores? Cada árvore é única e, imagina só, irmãos, quanta folha de árvore no mundo. Cada folha de árvore é única. Não tem uma folha repetida. Esse é o nosso Deus que faz essas coisas. Algum outro Deus faria isso? Esse é o único Deus verdadeiro que faz essas coisas. Cada um de nós é único, e Jesus disse assim, que o Pai sabe até quantos fios de cabelos tem na sua cabeça. Deus sabe qual é o número dessa respiração do seu pulmão que você respirou agora, desde que você começou a respirar. Deus sabe o número. Deus sabe qual é o número dessa batida do seu coração agora aí que está batendo, desde que o seu coração começou a bater. E sua mãe escutou lá na ultrassom. Deus sabe o número. Esse número que bateu agora, e sabe até onde vai. E o número de batidas do seu coração vai ter, foi determinado por Deus, e não vai ter uma batida a mais. Viu? E se você estiver bem vivo no dia que der a última batida, você vai ter uma parada cardíaca fulminante. Porque uma batida a mais você não vai ter. Está lá no Salmo 139, tá? Que cada dia da nossa vida foi predeterminado antes que um só deles existisse, e cada um deles foi escrito no livro de Deus. Deus tem um livro, esse livro do Salmo 139, não é o livro da vida, da salvação, é o livro da vida pessoal de cada ser humano que vem ao mundo, que Deus chama a existência de cada um de nós. E Jesus disse: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado, uma só medida de tempo aí na duração da sua vida? Porque o Senhor é quem te fez, e te fez com propósitos claros, te fez com propósitos definidos, e fez você para quê? Aí vem a terceira coisa. Primeira coisa do Salmo, as três coisas, diga: sabei que o Senhor é Deus. Segunda, sabei que foi Ele quem nos fez. E a terceira, sabei que dele somos. Fomos feitos por Deus para sermos propriedade exclusiva de Deus. Como é difícil as pessoas serem convencidas que elas não pertencem a si mesmas, que elas não são donas, proprietárias da sua vida. Porque mesmo crentes continuam aí com essa ideia de que pode fazer o que quiser, porque a vida é sua. Mesmo depois de dizer que é crente, continua achando: não, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, não é coisa alguma, essa vida não é sua. O corpo não é seu, a alma não é sua, o espírito não é seu, a vida não é sua, o tempo não é seu, tudo isso pertence a Deus e é dádiva de Deus. E uma das coisas que esse versículo, então, 10 traz para nós é a consciência
de sermos propriedade de Deus. Repita, a consciência de sermos propriedade de Deus. A consciência de sermos propriedade de Deus. Está com essa consciência aí? Você não pode fazer o que quiser com a sua vida, não. A sua vida é para fazer o que Deus manda. A sua vida é para fazer o que Deus manda. E o que Deus quer fazer com a sua vida? O restante do versículo, ó. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele quer nos pastorear, como um pastor pastoreava suas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor. Nós já passamos aqui, eu lembro que eu demorei bastante no capítulo 10 de João, e naquele capítulo 10 de João nós viemos lá para o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nós vimos ali versículo por versículo do Salmo 23, para que cada um tivesse bem clara na sua consciência que as ovelhas pertencem ao Senhor. O Senhor é o nosso bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Esses textos aí não falam de pastor de igreja, não. Tá? Se eu der a minha vida por vocês, isso não vale nada. Minha vida não vale nada. É a vida de Jesus que vale para nos salvar. Tá? É a vida de Jesus que vale para nos salvar. É o sangue de Jesus que valeu para nos salvar. Jesus é o nosso pastor. O ministério pastoral aqui é para ensinar as ovelhas a palavra do Senhor, conduzir as ovelhas às verdes pastagens. Tá? Aí sim é o pastor na igreja é responsável por isso. Por isso que tem muitos falsos pastores por aí, e tem muitos pastores que estão fazendo as ovelhas errar, porque não estão conduzindo-as às verdes pastagens da palavra. Agora, o pastor conduz as ovelhas às verdes pastagens. Mas é o pastor que come as pastagens ou é a ovelha? É cada ovelha que tem que comer. Então, o pastor mostra para você a palavra. E você tem que comer essa palavra todos os dias, se alimentar dessa palavra todos os dias. O pastor só conduz as ovelhas para as verdes pastagens, mas ele não come as verdes pastagens para a ovelha é que tem que comer as verdes pastagens. Por isso aqueles crentes que estão sempre claudicando, estão sempre vacilando, estão sempre desviando, é porque não estão comendo o pasto. Não estão se alimentando, não estão se alimentando da palavra. Não estão ouvindo a voz do pastor. E aqueles que não ouvem a voz do pastor, ele pode estar dando um sinal de que ele não é de Deus, não pertence ao pastor, não pertence a Cristo. Porque Jesus disse em João 10 o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Tudo isso ele falou das verdadeiras ovelhas, porque quem não é verdadeira ovelha vai ser cabrito, e os cabritos serão condenados. Jesus não é pastor de cabritos. Deus não é pastor de cabritos. Deus é pastor de ovelhas. Então, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A prova de que você é ovelha é que ouve a voz do Senhor, se alimenta dessas verdes pastagens que é a sua palavra. A palavra de Deus é a sua vida. E é por isso que Jesus é glorificado na sua vida. Porque Jesus diz ao Pai aqui, ó, todas as minhas coisas são tuas, todas as tuas coisas são minhas. Ele não está falando de qualquer coisa, ele está falando aqui, nessa palavra generalizada, coisas
referindo-se aos seus discípulos, às suas ovelhas, aquelas pessoas que verdadeiramente pertencem a Cristo. Não é que pertencem a uma religião, não é que pertencem a uma igreja, é que pertencem a Cristo, pertencem a Jesus, são propriedade exclusiva de Jesus. Jesus é o seu dono, Jesus é o seu Senhor, é Jesus quem manda na vida deles. Quem é de Jesus não manda mais em sua vida, é Jesus quem manda na sua vida. Porque todo rebanho que pertence a Jesus é chamado igreja. A palavra igreja vem do latim rebanho, tá? Vem do latim rebanho. E a igreja é comparada na Bíblia como o corpo de Cristo. E o corpo todo é comandado por uma única cabeça. Jesus é a cabeça. A igreja não é a cabeça, a igreja é o corpo. Jesus é a cabeça. Só é igreja verdadeira de Jesus aquelas pessoas que obedecem a Jesus, obedecem a sua palavra. Quem não obedece a Jesus está seguindo outras cabeças de bagre que tem por aí, mas não está seguindo a verdadeira cabeça que é Cristo. A cabeça que é Cristo. A igreja obedece à cabeça, como os membros do seu corpo obedecem às ordens que vão da cabeça. Nenhum membro do corpo tem autonomia, tem lei própria. Nenhum membro do corpo manda em si mesmo. Eles obedecem à cabeça. Todos os membros obedecem à cabeça. Todos os membros da igreja de Jesus Cristo obedecem a Jesus Cristo. Não obedecem a homens insensatos, iníquos, hereges, que estão ensinando coisas erradas aí e usando o nome de Deus para isso. Obedecem a Cristo, porque Cristo é a verdade absoluta, e nós temos segurança de poder obedecê-lo. E ao obedecer Jesus, estamos obedecendo a sua palavra, e ao obedecer a sua palavra, nós estamos glorificando Jesus em nossas vidas, glorificando Jesus em nossos pensamentos, glorificando Jesus em nossas palavras, glorificando Jesus em nossas ações, em nossas atitudes, em nosso modo de vida. É isso então, toda a interpretação deste versículo que Jesus disse orando ao Pai: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, Pai, é neles que eu sou glorificado. Medite bem. Jesus está sendo glorificado na sua vida ou está sendo envergonhado na sua vida? Jesus está sendo glorificado na sua vida? Esse é o plano do Senhor para nós. Por meio da nossa santificação, quanto mais nos santificarmos, quanto mais santificarmos a nossa conduta, mais Jesus será glorificado na nossa vida. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.